Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Estamos aqui novamente no Entre Parentes, reflexões partilhadas para momentos de pausa. Vamos hoje dar início aqui a este Entre Parentes. Vamos esperar um pouquinho que algumas pessoas vão entrando nesta live, neste direto. Vai ser um direto para falarmos com Madalena Matoso, ilustrar a criatividade. E enquanto vão entrando algumas pessoas, vou só esperar aqui um pouquinho. Esperar que desta vez a tecnologia esteja do nosso lado e que tudo corra de uma forma fluida e com um diálogo criativo com a Madalena Matoso, que nos vai falar um pouquinho sobre... Já agora aproveito para pedir aqui algum feedback de se está a correr tudo bem a nível de áudio e de escuta. Penso que sim. Bom, então vamos dar início aqui, fazendo aqui esta apresentação que, como sabem, normalmente faço uma breve apresentação da nossa convidada, que é através de algumas perguntas prévias que eu lanço, curiosidade que começa já a ser suscitada para ir ao encontro da pessoa também por detrás da profissional, neste caso da Madalena Matoso como pessoa por trás da profissional como ilustradora. Então lanço algumas perguntas e em função dessas respostas vou construindo um texto que vou passar então a ler, que é um texto de apresentação antes de abrir então parênteses e convidar a Madalena Matoso a entrar neste espaço. Então hoje o Entre Parênteses abre espaço à imagem, ao traço e ao silêncio cheio de sentido. A nossa convidada de hoje é Madalena Matoso, ilustradora, fundadora do Planeta Tangerina. Licenciada em Design de Comunicação, explorou também a arte sonora e o design editorial, construindo um percurso premiado, Prémio Nacional de Ilustração em 2008 e 2018, Prémio Nacional Big em 2023 e distinções internacionais na Feira de Bolonha. Habita o Planeta Tangerina, a editora que criou com um grupo de amigos e que se tornou uma casa onde texto e imagem vivem e convivem num diálogo intenso, dando origem. Vamos aqui parar a partilha para estar mais próximo. Quando pensa em criatividade, Madalena vê um pincel com tranças, imagem de um livro de Bruno Munari que, como muitos dos seus trabalhos, junta invenção, luto enquanto trabalha, mas também de deixar que a música, uma entrevista ou um podcast acompanhem os seus desenhos. Desenhar, para ela, é estar ali, presente. Diz que o papel em branco não ficou mais fácil com o tempo, mas que já não a assusta. Aparece ao desenhar. Os seus livros abrem janela para aquilo que parece invisível. Há livros que guarda com um carinho especial, de imagens abertas, ambíguas e que convidem o leitor a ver à sua maneira, que lhe peçam colaboração. Caos que por vezes começa o caminho. Hoje vamos falar do processo criativo, da arte de transformar ideias complexas em imagens simples e belas e da importância de ilustrar não só os livros, mas também a nossa própria criatividade. Porque às vezes o importante não é só ver, é também saber imaginar. E por isso vamos imaginar juntos, vamos imaginar juntas e vou então passar aqui a convidar a entrar a Madalena Matoso, que espero que haja. Se houver alguma questão, peço-vos também para me dar algum feedback. Estamos aqui à espera, a ver se corre tudo bem. Ahá! Olá, Olá, tudo Madalena! bem? Tudo bem? Bem-vinda aqui ao Entre Parentes. Que bom, olha, obrigada por teres a disponibilidade para vir aqui conversar um pouquinho connosco sobre a criatividade, o teu processo criativo e a curiosidade que se genera à volta deste mundo que é cheio de cor, imagens e muitas palavras também, porque falamos de imagem, mas aqui há muita palavra também. Olha, é para começar, pronto, a primeira pergunta que eu te lancei até foi um pouco inspirada no título deste encontro, ilustrar a criatividade, e na altura quando te perguntei sobre criatividade, a imagem que te veio à cabeça foi esta do Bruno Munari. E eu gostava de saber essa escolha que tu fizeste deste pincel com tranças,
o que é que ela diz da tua forma de ver e de viver o processo criativo, que de uma forma metafórica seria também perguntar-te como é que tu penteias a tua criatividade. Na verdade, eu acho que essa imagem não foi uma escolha, ou seja, quando me perguntaste a primeira imagem que te vem à cabeça, ou que imagem é que te vem à cabeça, já não me lembro, e na verdade foi aquela imagem que me veio à cabeça, ou seja, não foi uma coisa muito pensada, mas depois achei engraçado ter sido essa imagem. Essa imagem é de um livro do Bruno Nari que se chama Fantasia e que fala sobre processos criativos, a diferença entre imaginação, criatividade, fantasia, etc. E foi um livro que eu acho que me deram os meus pais quando eu tinha eu não me lembro se ainda estava no secundário ou estava já na universidade, mas foi assim no início e eu não tinha ouvido falar nunca do Bruno Munari e, e é um livro que ainda hoje gosto muito de ir olhando para ele de vez em quando, lendo algumas coisas e eu acho que está de alguma forma presente no meu trabalho, nas coisas que eu faço, nas oficinas que faço também com crianças, nas aulas que vou dando, nos livros que faço. Faço, claro. No fundo, essa ótima prenda, né, dada pelos teus pais, de alguma maneira já é um convite e um incentivo à imaginação, porque agora veio-me esta palavra também de trabalhar a imaginação, e se criatividade e imaginação são duas palavras e dois mundos que são indissociáveis, não é? Ou seja, que não dá para, apesar de serem diferentes, são indissociáveis, não podemos separar uma da outra. Podes explicar um pouquinho como é que tu vês uma e como é que tu vês a outra? Uh, isso No teu trabalho. sim, no meu trabalho. Eram das tais coisas que se calhar estavam aqui sempre presentes e uma pessoa fala nessas coisas e parece que há assim um entendimento comum do que é que elas são, mas de alguma forma depois nós fizemos um livro que se chama Como Ver Coisas Invisíveis, que foi a Isabel que escreveu o texto. Exato. Tchan, tchan. Sim. E esse livro fala muito sobre isso. Ou seja, no fundo, esse livro é uma pesquisa da Isabel Minhoz Martins sobre o tema de como é que nascem as ideias e ela vai dissecando vários termos e conceitos e um deles é essa diferença entre imaginação e criatividade. Pronto, e de alguma forma eu fiz um desenho nesse livro que me ajudou, ou seja, às vezes há ideias que quando, no meu caso, o desenhar me ajuda a perceber melhor certas Pensar. ideias e a pensar melhor sobre elas. E nessa parte do livro em que a Isabel explica a diferença entre imaginação e criatividade, eu fiz uma tinta com um pincel, seria a criatividade, e uma tinta que no fundo é gasosa, seria a imaginação. Ok, Que está no a ver fundo se tem a encontra. ver com usarmos a tinta para fazer qualquer coisa, no caso da criatividade, e no caso da imaginação, uma coisa muito menos palpável, não é? Que é do campo do. Pode É ser do esta, campo né? da fantasia. Esta. Não consigo ver muito bem. Acho que O que distingue a imaginação não é bem. da. Nesse também, por acaso também é. E nesse caso é um planeta gasoso e um Exato. planeta mais Ah, palpável. aqui, desculpa. Está aqui Exato, este. são essas, exatamente, sim. Exato. Uhum. E isso também de alguma forma me ajudou a interiorizar essa ideia de que a Os conceitos. imaginação vê, no fundo isso também fala Claro. nesse livro do Bruno Munari, ele fala bastante sobre isso. Vê, mas ainda não é nada concreto, ou seja, vê também coisas que podem ser impossíveis de concretizar, mas que vê tudo o que quiser.
E a criatividade concretiza, tenta certo? concretizar isso. Ou Sim. seja, no fundo, aqui é quase que tu tanto ilustraste a criatividade como ilustraste a imaginação. Né? Ou seja, aqui teríamos aqui quase um outro título, ilustrar a criatividade e a imaginação, mas para criar esta diferença, né? Daquilo que é, fica na mente, Sim. para a prática e concretizar e dar forma, não é? E realmente tu vens, a tua formação, porque eu depois estive também a pesquisar e chamou-me uma atenção porque tu vens de design editorial, mas tens aqui uma vertente que é arte sonora, que eu achei muito interessante, porque de tudo, do percurso, destacou-se pelo facto que não é a evidência do visual, não é aquilo que vem, não é? Quando a arte sonora remete para a questão do som. E eu gostava de perceber como é que estas três áreas, né, que fazem parte do teu percurso, do teu caminho e experiência, que no fundo entrelaçam-se na questão do ritmo, da composição, nos equilíbrios portanto, na forma como também os elementos se relacionam, mas eu gostava de perceber como é que elas interligam para ajudar-te no teu trabalho como ilustradora. Como é que, ou sentes que são coisas que no fundo estão em mundos separados, ou realmente tu sentes uma interseção e uma influência de cada uma delas à sua maneira quando tu estás a trabalhar? Uhum. Sim, eu acho que são muito complementares. Essa coisa da arte sonora até é uma coisa recente. Na verdade, não foi uma coisa que... Ou seja, eu estudei quando era nova, estudei o design de comunicação e depois logo a seguir fiz esse curso de design gráfico e editorial. E depois esta coisa da arte sonora foi uma coisa que fiz há relativamente pouco tempo, em 2023, talvez, acho Uhum, eu. uhum. E, mas que na verdade tem muito a ver com o meu trabalho. Pronto, eu acho que há duas razões. Uma, por um lado, o som às vezes ajuda-me a descansar um bocadinho das imagens, por ser uma Ok. coisa mais invisível. Por outro lado, o som relaciona-se muito com a questão da atenção ao pormenor, da escuta, e isso é uma coisa que eu gosto de fazer, que não se relaciona totalmente com o meu trabalho, mas que de alguma forma me ajuda, é como um passatempo, não é? Mas Uhum. que de alguma forma me ajuda, às vezes, a estar nos sítios mais atenta aos sons e faço algumas gravações e umas Uhum. peçazinhas sonoras. Mas depois essas peçazinhas, depois tem tudo a ver a forma como eu desenho ou